e os irmãos podem tomar os lugares, faz favor. Aproveitar então que é a última, os irmãos já estão cansados, eu também, confesso. O dia todo, não é? Acaba por realmente cansar, mas tem sido tão bom. E quero agradecer os meus irmãos também, palestrantes, que a bênção que for e a forma como se deixaram usar também nas mãos de Deus. Agradecer ao nosso irmão José mais uma vez esta oportunidade que os irmãos me deram e também os irmãos que sempre estiveram disponíveis, o irmão Vinícius, que sempre esteve disponível no WhatsApp, sempre que eu era chata a perguntar alguma coisa, o irmão estava sempre disponível também para ajudar. Quero realmente agradecer esta oportunidade, muito obrigada, irmãos. Agradecer também o carinho que senti por parte de todos os irmãos. Deus ricamente possa abençoar. Mas vamos então terminar, irmãos, terminar este tema. E aí as vossas revistas na página 47, temos então essa última parte. Obrigada. Essa última parte que fala então do obreiro e os filhos. E mais uma vez eu vou dividir, como fiz com a questão do casamento, falámos do homem, falámos da mulher, aqui vamos falar dos pais e depois a responsabilidade então dos filhos. Irmãos, geralmente nós temos estudos bíblicos e formações, eu não sei como os irmãos costumam funcionar, mas nós temos, eu e o meu marido temos prática de, antes do meu marido casar a alguém, sempre fazemos um curso pré-matrimonial. O casal não vai para o casamento sem saber o que lhe espera, não é? Mas geralmente nós não fazemos o mesmo trabalho quando os pais estão à espera de filhos, não é? Os pais vão para aquela experiência sem um curso, vamos dizer assim, ninguém lhes ensina a ser pais, não é neste sentido, mas a palavra de Deus dá-nos também instruções de como sermos pais e também de como sermos bons filhos. O texto que temos aí é mais uma vez aquele que já foi lido, porque fala então que os filhos devem estar sob a sujeição com todo o respeito. E é tão interessante Paulo ter colocado esta expressão, com todo o respeito, não é? E se alguém não sabe governar a própria casa, dificilmente vai saber governar bem uma igreja. Então, irmãos, vamos ver então aí a responsabilidade dos pais. C.S. Lewis, e esta ideia, e como estava o nosso irmão a dizer, eu esqueci-me, mais uma vez peço perdão porque não veio a bibliografia, mas isto não é tudo, não sou prepotente esse nível, não é? Não é tudo da minha cabeça, como é óbvio, irmãos. E esta ideia que nós temos aqui, C.S. Lewis disse, por outras palavras, mais ou menos o que nós temos aqui, que infelizmente muitos têm sido os filhos de obreiros que se têm desviado, filhos pais, porque dá-se mais atenção e cuidado a desconhecidos do que aos próprios filhos. E ele vai explorar esta ideia e vai dizer que nós dizemos aos nossos filhos coisas, ou tratamos os nossos filhos de uma forma que dificilmente, ou se o fizéssemos a alguém exterior, a um jovem, uma criança, exteriormente, que não seja da nossa família, seria interpretado de uma maneira que se calhar chamavam a polícia. Se calhar era motivo para chamar a polícia, se fosse o caso. Nós tratamos as pessoas exteriores com mais cuidado, com mais amabilidade do que os nossos próprios filhos. E C.S. Lewis vai criticar isto em alguns pais e vai dizer que muitas vezes há coisas que até descaradas, como contradições que nós fazemos de forma descarada, nós dizemos aos nossos filhos. Por exemplo, uma coisa prática. Tu deves ser uma pessoa arrumada, deves ter o teu quarto organizado, deves ter as tuas coisas organizadas. E depois nós deixamos roupa espalhada, deixamos a mesa durante 2 dias e as crianças, os jovens começam a ver estas contrariedades, começam a ver estas contrariedades descaradas, começam a perceber que o pai, vou dizer,
mentiroso. É mentiroso. Não sei se é a palavra certa, mas se calhar mentiroso. Porque quer dizer, a sua vida não corresponde às suas palavras. As suas ações não correspondem às suas palavras. E nós, como pais, e eu já tinha falado isto atrás, nós temos que ser exemplos em tudo. As nossas palavras devem corresponder, as nossas atitudes devem corresponder às nossas palavras. Não podemos ser pessoas contraditórias. E é interessante, C.S. Lewis vai dizer isto. Quantas vezes nós interrompemos os nossos filhos de forma rude? Quantas vezes nós ridicularizamos quando eles falam dos amigos lá da escola e nós ridicularizamos situações? E isto cria nos jovens, nas crianças, principalmente nos adolescentes, uma revolta que filhos, principalmente filhos de obreiros, pode se tornar um grande perigo para as suas vidas espirituais. Eu fico tão triste, irmãos. Dói-me tanto o coração quando eu ouço irmãos com mais idade que conquistaram para a obra de Deus, que fizeram, que implantaram, que chegaram, que trouxeram tantas pessoas para a obra do Senhor e que, com pesar, falam que perderam os seus filhos para o mundo. Eu sei, nós sabemos que a conversão é individual e os pais não podem obrigar os filhos. Há uma dada altura, cada um faz a sua escolha. Mas quantos têm sido exatamente por causa do exemplo que eles veem em casa, que não corresponde àquilo que eles realmente são na igreja, ou dizem que deve ser na igreja, e essa contrariedade de vida e de palavras faz com que eles realmente queiram abandonar o Senhor, queiram abandonar os caminhos do Senhor. Eles começam a perceber: tenho mais facilidades lá fora, encontro mais coerência lá fora. Aqui eu só vejo o meu pai a falar da forma que nós nos devemos comportar, e depois eu vejo o seu exemplo, vejo o exemplo da minha mãe e não corresponde àquilo que é falado, àquilo que é pregado, àquilo que é anunciado. Então, irmãos, vamos ter atenção, especial atenção ao nosso exemplo como pais. Efésios 6,4, como eu disse, nós íamos fazer deste texto a base, diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E esta palavra, este vocábulo pais, é literalmente no grego, pais homens. Não está a falar pais, os dois, não é? Mãe e pai. Está literalmente a falar para homens, paters. Está a falar: homens, não provoquem os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provocar a ira para que eles não fiquem desanimados. E não pensem que é inútil tentar agradar aos pais na vida familiar. Não os provoquem a ira. O que é que isto significa? Uma forma prática. O que é que significa não provocar os filhos à ira? Um exemplo. O pai diz ao filho: vai-me ali buscar as chaves do carro, só favor. E o filho, de uma forma muito obediente, levanta-se do sofá, estava a ver televisão, levanta-se, e agora já se pode parar, não é? Antigamente, as minhas filhas ficaram surpresas quando eu disse que antigamente não se podia parar e andar para trás, que só se via aqueles canais, e elas ficavam: como é que isso era possível? Como é que isso é possível? E eles param aquilo que estão a ver, levantam-se pacientemente, porque querem obedecer ao pai, e vão buscar a chave do carro. E o pai diz: olha, já que estás aí, só favor, traz-me aí os sapatos, que eu agora, para não ir entrar aí, só favor, traz-me os sapatos. E o filho pensa: ok, vou obedecer ao meu pai, de forma paciente, tem que ser, e o filho vai buscar os sapatos. Olha, já que estás aqui, olha, vai só favor, esqueci-me da minha pasta, vai lá ao escritório, só favor, e vai buscar uma pasta. E o filho começa a ser provocado um bocadinho à ira. Começa a ser um bocadinho insuportável obedecer com humildade, com agrado ao seu pai. O que é que isto significa? É não provocar, é não usar de poder
a autoridade que tem para abusar dos filhos. Os filhos não são os empregados sem salário. Os assalariados, não é? Eles não estão ali para nos servir. Dão um jeito a começar a aprender a uma certa idade, a trabalhar, porque também eles precisam de aprender e somos nós que lhes temos que ensinar isso. Mas eles não são os empregados que estão lá em casa sem receber. E nós temos de ter cuidado. E a Bíblia diz: não, pais, homens, não provoquem a ira aos vossos filhos, mas criem na disciplina, criem na admoestação do nosso Senhor. Então não significa que os filhos podem fazer tudo o que lhes apetecer e não podem ser repreendidos. Este não provocar a ira é realmente não abusar do poder que se tem como pais. O apóstolo Paulo vai subdividir esta responsabilidade que nós temos como pais em 3 mandamentos. Ele vai falar de criar, não é? Temos aí criar, disciplinar e admoestrar, não é? São estes 3 verbos que nós temos aqui neste texto. Criem, disciplinem e admoestem. Criar é da nossa responsabilidade, somos nós que temos que dar o alimento para eles se desenvolverem, para eles crescerem. Somos nós que temos esta responsabilidade, somos nós que temos a responsabilidade de os amar, de os acariciar, de os fazer sentir seguros. Disciplinar. E nós temos tantos textos que falam sobre a disciplina na palavra de Deus. Provérbios 13, 24. Diz: o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Os filhos é que gostavam de riscar esta parte da Bíblia, não é? Se pudessem. Nós devemos ter esta consciência. Houve uma vez, irmãos, uma irmã que é psicóloga, ela veio-me perguntar se eu dava uma palmada no rabo das minhas meninas. E eu disse sim, quando é preciso. Porque as crianças precisam ter a resposta imediata, a consequência imediata ao ato negativo daquilo que elas fizeram. Se elas erraram, elas precisam de perceber que há uma consequência imediata daquele ato errado. Deus faz assim connosco ou não faz, irmãos? Porque se Deus deixasse pecarmos à vontade e não houvesse consequências, grande festival que isto era, não é, irmãos? Mas nós precisamos de ter logo a repreensão. Nós precisamos de saber que há consequências ao nosso pecado. E as crianças é igual. As crianças precisam de sentir que há uma consequência. Irmãos, não é espancar. Não é espancar. E o texto que nós vamos ler a seguir, há muita gente que abre portas para que a Bíblia diz que a Bíblia permite a violência. A Bíblia não está a mandar espancar a criança. A Bíblia não está a dizer para você vir com as frustrações todas descarregar no filho. Não é isso. Mas é saber que eles precisam de sentir que há uma consequência ao ato errado daquilo que fizeram. Provérbios 23 diz: aplica a disciplina ao teu coração e aos teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Se nós não disciplinamos as nossas crianças, e cada vez mais isto vê-se na sociedade. Oh, irmão, eu também tenho aqui o meu ticket. Já agora, obrigada. Os pais estão mais light na disciplina hoje em dia. Os irmãos já repararam isto? Não vamos repreender, vamos falar. Vamos só conversar com eles. Eles precisam também de saber o porquê é que estão a apanhar a palmada. Não é bater sem justificação, senão eles não vão perceber porque é que o fizeram, porque é que aconteceu. Eles precisam de saber o porquê. Mas não é só com conversas que lá vai. Às vezes é preciso dizer: olha, agora tens que ir para o teu quarto de castigo. Tens que ir pensar no que fizeste.
Eu disse para não fazeres, tu fizeste, agora precisas estar ali a refletir. Mas, irmãos, eles precisam de ter esta consequência. Não é só com a conversa, não é só com o diálogo que lá vai. Às vezes funciona, mas nem sempre, não é? Os irmãos que têm filhos pequenos sabem isto. E a sociedade está muito nesta de vamos com conversas, e depois eles chegam à adolescência e enfiam-os todos no psicólogo. É tudo para o psicólogo, depois o psicólogo trata. Porque o pai está a perceber que ele está a ser um delinquente, porque o pai está a perceber que ele está a entrar por coisas que não devia, a experimentar coisas que não devia, coisas que o estão a fazer dependente, vai para o psicólogo. O psicólogo que ajude. E cada vez mais, irmãos, cristãos estão a procurar este método, porque não se deram ao trabalho de disciplinar a sua criança no tempo que eles necessitavam de disciplina. Então é importante, porque isto vai livrar a sua alma, como diz, do inferno. Eles estão a ser instruídos num caminho reto, no caminho certo. E a admoestação. A admoestação significa avisar, advertir, aconselhar, etc. Ensinei a criança o caminho em que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Há pessoas que pensam que isto é uma promessa. Mas eu ensinei o meu filho e agora desviou-se. O Senhor prometia na Bíblia que ele não se ia desviar quando fosse velho. Isto não é uma promessa. É um princípio. Provérbios dá-nos princípios. Agora, cabe a cada um depois tomar a decisão realmente de ficar fiel até ao fim. Agora, a nossa parte como pais é admoestar, é adverter, é ensinar, fazer o que está ao nosso alcance para que a criança ande no caminho certo. Até que um dia decida realmente que aquele é o melhor para a sua vida. Porque sem dúvida que é. E se ele ver o exemplo dos pais, ver que é o melhor que o pai tem na sua vida, é seguir Cristo. O melhor que a mãe tem é seguir Cristo. Ele de certeza que vai desejar ter o mesmo que o pai e a mãe têm na sua vida. Então, irmãos, a mãe tem a responsabilidade de ensinar o filho o caminho em que deve andar. Deus criou a mulher com uma estrutura diferente do homem, já vimos isto. A mulher tem mais sensibilidade, é mais ternurenta, mais cuidadosa. As minhas filhas costumam dizer, a mãe é cuidadosa, o pai é brincalhão. É a definição do pai e da mãe. O pai brinca, a mãe cuida. Nós temos este cuidado, não é? Quando eles precisam de alguma coisa, recorrem à mãe, ou devem recorrer à mãe. Temos um exemplo tão fantástico, eu gosto tanto deste. Não temos muita descrição desta mulher na Bíblia, mas o pouco que nós temos, conseguimos perceber que ela é uma mãe fantástica. Joquebed. Irmãos, ela criou 3 líderes. 3 líderes. Moisés, Arão, Míriam, estes 3 homens e mulher foram resultado de um trabalho de uma mãe que esteve ali, cuidadosa. Eu fico a imaginar Joquebed no momento que teve que fazer o cestinho para colocar o seu filho ali naquele rio. Eu acredito que ela estava com o seu coração muito apertado, mas confiante no Senhor. E Deus deu-lhe, por causa desta fidelidade, Deus deu-lhe a oportunidade de ser ela, aquela que cuidou de Moisés. E aqueles primeiros tempos, aqueles primeiros anos de vida de Moisés, fizeram toda a diferença em que ela pôde instruí-lo, em que ela pôde passar os valores, as leis, os ensinos da prática de adorar a Deus, o Deus de Israel. E aquilo ficou lá dentro. Quando Moisés teve a oportunidade, quando Moisés, já na sua idade mais adulta, teve a oportunidade, ele escolheu servir ao Deus que a sua mãe servia. E eu gosto tanto de pensar nesta mulher como um bom exemplo de uma mãe que passa valores, que passa princípios da palavra de Deus. Temos também maus exemplos. Temos maus exemplos na palavra de Deus de homens que foram maus pais. Se nós pensarmos em Davi, e eu disse ontem, foi só ontem que eu parei, a personagem de Davi é alguém que realmente eu admiro. Mas como pai, irmãos, ele foi um zero à esquerda, completamente. Pensarmos naqueles filhos todos, ele teve que fugir até do próprio filho Absalão.
Teve que andar a fugir dele, porque ele queria matá-lo. Ele tinha que, como rei, tinha pessoas, nós vimos na palavra de Deus que ele tinha pessoas que o ajudavam na educação dos filhos, mas ele passar estes valores, os mesmos princípios, o mesmo sentimento que ele tinha por Deus, ele não conseguiu passar este mesmo coração que ele tinha para os seus filhos. E nós vimos, ele teve muitos filhos, pelo menos temos na Bíblia referência a 20, mas aqueles que temos mais, que a Bíblia fala mais do nome deles, foram realmente os delinquentes, não é? Maus exemplos. Temos outros reis. Quando nós vemos a descrição dos reis que o filho sucedeu, etc, etc, e quando diz que andou nos caminhos que o seu pai andava, nos caminhos de idolatria, nos caminhos de pecado, nós vemos maus exemplos. Mas que possamos seguir o bom exemplo daqueles que querem, como diz Provérbios 27, o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Quando o homem vive de uma forma íntegra, quando vive realmente a palavra, quando vive o verdadeiro cristianismo, os seus filhos são realmente felizes. Para termos um bom filho, é preciso sermos bons pais. Não fica à espera que ele aprenda a ser bom sozinho. Deus deu-lhe esta responsabilidade. Irmãos, os nossos filhos são a herança do Senhor e Ele colocou esta responsabilidade. Os nossos filhos são dele em primeiro lugar e Ele deu-nos esta responsabilidade de nós podermos cuidar e criar bons filhos que um dia possam viver no céu com Ele. E se nós queremos que os nossos filhos... A minha maior alegria, irmãos, é saber que as minhas filhas um dia vão estar com o Senhor. A minha maior alegria, eu vou sentir... Elas podem ser as pessoas mais pobres financeiramente nesta terra, mas se eu souber que elas vão estar com o Senhor para todo o sempre, eu já cumpri o meu dever de mãe. Eu já fiz a minha parte como mãe. Alguém dizia... que foi visitar um pastor, isto foi uma história verídica. Um pastor que tinha sido pastor num local e depois mudou e, passado muitos anos, retornou ali e conhecia alguns irmãos mais antigos. Ia falar com uma das irmãs, foi falar com ela e então, irmã, como é que está a sua filha? Como é que está o seu genro, etc. E a irmã muito eufórica, ai, graças a Deus, o meu genro já está com um novo trabalho, está a receber tão bem, a minha filha, os meus netos já ingressaram agora na universidade, a minha filha também está bem na vida, eles estão bem, graças a Deus. E o pastor perguntou, então, e eles estão cá, eles vieram? E a senhora disse, a irmã disse, não, irmão, essa é que é a parte chata. E o pastor falou, então, mas a parte boa era essa? A parte boa era eles estarem aqui, não era eles terem bom emprego, irmão. Então a parte boa era eles estarem bem na vida e estão desviados do Senhor e vão para o inferno. A parte boa é saber que eles estão fiéis, independentemente de todas as circunstâncias, de tudo o que tenha ou não. Irmãos, nós precisamos de fazer mais pelos nossos filhos. Agora, esse parágrafo, claro que cada idade... E aí vamos passar mais rápido, irmãos. Eu não vou também demorar muito tempo, até depois vou pedir permissão se podemos orar pelas famílias no fim. Acho que é pertinente, irmãos. E também já a hora vai avançar, os irmãos estão cansados. Vamos também tentar aqui ser rápidos. Diz esse parágrafo, claro que cada idade requer um determinado cuidado e atenção, como é óbvio. Na infância, é as necessidades mais básicas, não é? Dos momentos de aprendizagem, onde nós temos que lhes ensinar a andar, ensinar a comer, todo esse processo das experiências, do desenvolvimento. E nesta fase a criança necessita e depende totalmente de quem a oriente. Na adolescência é quando ocorrem mais transformações até no próprio corpo, não é? No corpo, na mente. Eles começam a ter uma perspectiva da vida diferente, começam a olhar para as coisas de uma forma diferente, é uma fase de grande transformação social. É quando eles começam a ter interesses
por relacionamentos amorosos, não é? Começam a ver o sexo oposto de uma maneira diferente e por isso Satanás tem sido tão astuto e é aqui que eles começam a incutir as doutrinas, que eles podem ser o que eles quiserem e que eles, se não tiverem bem com o seu próprio corpo, podem descobrir quem eles são, e as crianças estão completamente desorientadas, porque não têm estabilidade, porque é a altura em que eles estão a mudar o seu corpo e estão a descobrir-se e estão a perceber que afinal nem no seu próprio corpo podem confiar, porque estão-lhes a dizer que eles podem ser qualquer coisa, e já não estamos a falar, podem ser sexo oposto, porque hoje em dia já podem ser até animais. Os irmãos já ouviram esta novidade que há por aí? Agora podem ser até animais, se quiserem. É a doença mental, é. Estamos, como dizia o nosso irmão, a pandemia não é o pior problema, não é? É mesmo a cabeça, o psicológico é que já está, é o pior problema. O que requer muita atenção, esta idade requer muita atenção por parte dos pais. É a fase em que os filhos precisam realmente de um apoio, de compreensão, é uma fase em que eles são mais revoltados, é uma fase em que eles sentem-se mais incompreendidos, eles olham só ao espelho e depois têm mais borbulhas, e acham-se mais feios. Então nós temos que estar lá, não é? Temos que estar lá para os ajudar nesta fase de transição e de processo para a idade de juventude. Depois temos a fase de transição entre a adolescência e a vida adulta, que não requer menos atenção. E cada vez mais os jovens estão mais tempo na casa dos pais. Antes era cedo, saíam. Hoje em dia, lá para os 30 anos... lá para os 30 anos pensam sair, pensam depois de se formar, depois de terem o trabalho, é que eles pensam em sair. Mas isto não requer menos atenção por parte dos pais, não é? Porque é nesta fase, como diz aí esse autor, Derek Kinder, ele identifica duas ameaças nos jovens, na vida dos jovens: o apelo dos amigos, e temos isto em Provérbios 1:10 a 19, fala-nos do apelo dos amigos, e da sedução do sexo sem compromisso, um relacionamento sem compromisso. E isto são dois perigos que os pais precisam de estar em cima, precisam de saber. E depois aí esse parágrafo a seguir é um bocadinho o desenvolvimento desses dois tópicos, do 1 e do 2. Provérbios 1:9 fala-nos destas duas necessidades poderosas nos jovens, que é a necessidade de identidade e poder. Por isso o apelo dos amigos, eles precisam de se mostrar, eles precisam de se afirmar no grupo, eles precisam de mostrar que realmente são alguém, e às vezes entram por vícios e por situações tão complicadas, não é? Porque eles querem este poder, esta identidade, têm esta sede de identidade e de poder. E também a questão da inclinação para o sexo, que procura a gratificação imediata, não é? Esta primeira tentação atinge, de modo geral, a sociedade, esta segunda atinge mais a casa, porque depois também vai ter repercussões até na mulher, se já perdeu ou não a virgindade antes de ter perdido. Tudo isto vai ter implicações a nível familiar. Isto é preocupante, irmãos. Precisamos estar em cima dos nossos filhos. Precisamos estar, não abafá-los, não sufocá-los, mas poder estar presentes e saber que eles podem contar com a nossa presença no que é realmente necessário. Provérbios 1:8 diz: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. Irmãos, muito rapidamente, porque aqui é mais a responsabilidade dos filhos e aqui é mais para nós termos esta noção, é a continuidade do capítulo 6 de Efésios. Diz: Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E a palavra obedecer é mais forte do que a palavra submeter-se. Não é? A mulher é submissa, mas a palavra obediência é ainda um bocadinho mais forte. Então, os filhos devem ser obedientes. E ao serem obedientes aos pais, são também obedientes, por consequência, a Deus. Diz: pois fazê-lo é agradável ao Senhor. Quando os filhos obedecem aos pais, e nós gostamos quando eles nos obedecem logo, não é? Nós gostamos. Mas quando os filhos obedecem aos pais, Deus agrada-se desta atitude que os filhos têm
pois estão a obedecê-lo também, visto ser um seu mandamento. Os pais são a primeira autoridade que os filhos têm na vida. Se não aprendem a respeitar os pais, dificilmente irão aprender a respeitar qualquer autoridade na vida, qualquer. Se não respeitam os polícias, possivelmente foi porque os pais não lhe ensinaram a respeitar as autoridades. Então os pais precisam ter esta função em casa. E sabemos, irmãos, e nós, não só para a nossa casa, mas aqueles que se vão chegar a nós e que vêm com famílias em que os filhos às vezes são filhos de pais separados. Às vezes vêm mulheres que já não sabem o que fazer com os filhos. Eu tenho orado, eu tenho pedido, mas eu não sei o que fazer. Porque separou-se, porque houve um divórcio e ele vai para a casa, uma semana vai para a casa do pai e o pai já tem outra família e já tem outros filhos. E depois, para compensar o facto de ele não ser presente, dá tudo o que o menino quer. O menino quer uma consola, o menino vai ter uma consola. O menino quer um novo telemóvel, vai ter um novo telemóvel. Isto para compensar. E pensando que estão a ajudar, estão ainda a estragar mais. E cada vez mais as crianças, irmãos, estão assim. Eu tenho uma jovem lá na igreja que está a terminar o curso para ser professora de primária e de infantário. E ela teve a estagiar e ela estava a contar, ela estava a dizer, irmã Sara, eu tive numa turma, mais de metade daqueles meninos, turma pequeninos, eram completamente desorientados. Nós não conseguimos pôr ordem naquela turma. E eles eram completamente, eles são miúdos que têm problemas de ansiedade, têm problemas de expressão emocional, eles não sabem controlar as emoções. Miúdos cada vez estão mais sem orientação. E ela estava a dizer, irmã Sara, passado uns tempos eu comecei a tentar perceber a vida deles. O irmão suicidou-se o ano passado. Outro vivia com o padrasto, que a mãe estava presa. O outro vivia na casa com a segunda família já da mãe. E que ele sentia que o bebê era mais amado do que ele próprio. Irmãos, as crianças estão completamente desorientadas. As crianças estão completamente perturbadas. Eu vi uma estatística há uns tempos, eu agora já não me recordo se foi nos Estados Unidos, se foi na Inglaterra, que a maior percentagem de suicídio é em crianças de 8 anos. Estão completamente desequilibrados, irmãos, porque não há estabilidade na família. Aquela mais de metade, eram 23, salvo erro, os meninos no total, mais de metade tinham problemas familiares, por isso eram desequilibrados. O que será desta geração futura? Onde a maior parte vive com pais separados. Na turma das minhas filhas, eu acho que os únicos pais que são cristãos, que são casados, somos nós e mais 2. O resto é tudo pais separados. Eles não sabem o que é viver numa única casa. Eles dividem sempre a sua vida em 2 casas, em 2 famílias. Chamam mãe a 2 mulheres, chamam pai a 2 homens. E isto cria instabilidade. Cabe a nós, como cristãos, irmãos, cabe a nós manter estabilidade na vida dos nossos filhos. Cabe a nós fazer com que os nossos filhos vivam de forma equilibrada, com uma mente equilibrada, com uma vida emocional equilibrada, com uma vida espiritual equilibrada. Cabe a nós, como pais. E os miúdos, irmãos, cada vez mais precisam desta estabilidade, porque as escolas estão-lhes a oferecer de tudo que lhes traz instabilidade. Lá em Benavente já se fala de começar o ensino doutrinal da igualdade de género no infantário, com 3 anos. Porque eles precisam de saber. Precisam de saber. Benavente, irmão, Benavente. Porque eles precisam de saber. Isto está completamente voltado de pernas para o ar, irmãos. Cabe a nós trazer esta estabilidade. Efésios 6:1. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Este é então um mandamento também para os filhos. E para concluir, irmãos, a família
é uma mini-igreja, como nós falamos. A igreja é constituída por minis-igrejas, ou deve ser constituída por minis-igrejas, que começam lá em casa. Um lar que obedeça aos princípios divinos para ser instituição, dessa instituição desfruta de bênçãos, segurança e paz da parte de Deus. Além disso, mini-igrejas bíblicas refletem a glória de Deus. Amém. Irmãos, eu quero pedir perdão se houve alguma situação que os irmãos não ficaram tão agradados. Irmãos, quero mais uma vez agradecer a oportunidade e que Deus realmente nos ajude a ter famílias, a sermos obreiros com famílias cristãs. Amém? E eu só pedi que ficássemos de pé e vamos orar por famílias. Pode ser, irmãos? Vamos orar pelas nossas famílias, pelas famílias das nossas igrejas. Bendito Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela salvação acima de tudo. Obrigado porque és bom para nós. Obrigado, Senhor, porque nos deste muito mais do que nós merecemos, Deus. E obrigado, Senhor, porque instituíste a família, Senhor, para que nós pudéssemos ter estabilidade na nossa casa. Obrigado, Senhor, porque Tu tens determinado, Senhor, as pessoas certas para que possamos viver, Senhor, de forma harmoniosa no nosso lar. Pai, oramos em nome de Jesus Cristo por famílias. Oramos, Senhor, por aquelas famílias que estão destroçadas, Pai. Oramos por aquelas famílias que estão destruídas. Dá sabedoria, Senhor, dá graça, que possamos buscar o entendimento na Tua palavra, Senhor, somente. Possamos buscar-te, Deus, diariamente. E oramos para que a nossa família seja uma família, Senhor, onde Senhor, onde Tu reinas, onde Tu governas, Senhor, onde Tu diriges, Pai, onde Tu habites, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, que as nossas igrejas possam estar cheias, Senhor, de famílias, Senhor, que são cheias do Teu Espírito Santo, ó Deus, dirigidas por Ti, com, Senhor, filhos estáveis, Senhor, filhos, Senhor, que vivem em harmonia, Senhor, no seu lar, vivem em paz, Senhor, vivem em segurança, vivem, Senhor, um conforto, sabendo que têm, Senhor, ali um auxílio, Senhor, sabendo que têm ali quem os ajude e oriente nas suas vidas espirituais. Oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por cada um que está aqui, por cada um que, Senhor, está também nas suas casas assistindo. Oramos para que, em nome de Jesus, Senhor, Tu possas abençoar as suas famílias, Senhor, e usa-nos para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, Jesus.